Senhoras e senhores, hoje o meu vídeo é zoando com a verdade. Quando eu falo que muitas coisas é verdade e é mentira, pessoas acham que eu tô de zoeira, que eu tô de palhaçada, mas é o seguinte, eu vou explicar. Eu vendo uma matéria ali, lindinha, bonitinha, perfeitinha, cheirosinha, sei lá, vai saber, né? Com Leonardo DiCaprio, que ele é não sei o que lá, fala sobre aquecimento global, tá fazendo uns negócios e coisa e tal. Eu pensei, aí, cara, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E hoje o meu vídeo é falando sobre o aquecimento global. Quando eu digo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, as pessoas se meio ficam, esse cara meio palhacinho e coisa e tal. Mas a vida tem que ser engraçada, a vida é séria. Você vai virar um velho ranzinza e vai se lascar todo, porque ninguém vai gostar de você. E eu tô com 40 anos na cara, eu me sinto com 12. Pelado, eu pareço que tenho 5 anos de idade. Oh, que sacanagem. Então vamos pro vídeo, senhor. Hoje o vídeo é sobre o aquecimento global. Olha só como as coisas funcionam, como as coisas são. Ali para cima das nuvens tem os aviões, certo? Aqui é o cabeção segurando aqui duas perninhas. Fala sério. Tá ali para cima das nuvens tem os aviões que voam ali. Vocês não tiverem um preparado assim, um preparato apropriado, um monte de coisa congela e a tendência é de cair. Eu falei que esses aviões eles não foram feitos para planar, no caso. E uns caras assim meio que riram de mim, assim, né, no caso, né. E, sinceramente, se aquelas turbinas pifar, eles entram em stall e caem. Tipo, stall é o avião desce de barriga e cai. Não plana mesmo. Pifou as turbinas, esquece, ele vai descer, né. Tá, ali em cima, ali, quando tu vê um avião soltando fumaça, não tá poluindo, não tá acontecendo nada. Às vezes você vê, ele não solta aquela fumaça, porque a atmosfera mudou, o clima mudou. Quando sai aquela fumaça, partículas de gelo entram pela turbina, aquece ali em alta temperatura e sai formado vapor de água, que é a nuvem, no caso, né? Opa, não posso me identificar porque eu posso sofrer uma represária, né? Primeiro o avião, que prova que ali em cima das nuvens o sol não tem o efeito que tem. O sol ali em cima das nuvens, ele é geladinho. Princesos e cinderelos. E aí assim tem aquela montanhazinha, pode pegar o Everest. Ali o sol também não faz efeito. Lá, por ser um lugar já congelado, assim, geladinho, friozinho, o pico da montanha está sempre gelado. O sol não tem o efeito que tem no Everest. Por isso que eu cito assim, ó, se tu fazer um rio aqui no deserto do... Tem deserto aqui no Brasil, porque o Brasil é imenso, ali não raramente chove, talvez em 4 anos, 5 anos que vai dar uma chuvidinha, né? E aí o que acontece? Se tu fazer uma montanha que chega ali para cima das nuvens, onde que os aviões plana, aliás não plana coisa nenhuma, que eles estão se esforçando no máximo, pifou e desce, se tu fazer uma montanha chegar até ali, com as variáveis da temperatura, vai congelar e descongelar. Forma-se um rio aonde a gente bem entender, no globo. O Mar Morto está, acho que 317 metros abaixo do nível do mar. Se tu conseguir fazer uma montanha lá para atingir altitude assim ideal, você vai formar um rio, enche ele de novo. E assim, ó, quando se fala em que as águas estão subindo, o Mar Morto é um grande culpado, porque ele evapora a água, e a água, por não chover ali, a água não volta para ali, fica na atmosfera e vai chover em outro lugar, no mar, assim, no caso, né? E tem mais, assim, uma série de coisas que os caras falam em aquecimento global,
Mas isso não existe aquecimento global. O Sol não tem essa potência toda. Aí digamos aqui, vamos arrumar aqui o meu quadro negro. Quadro negro é chamado de quadro negro, mas os meus quadros negros que eu lembro era tudo verde, certo? Eu acho que ainda hoje está tendo. Então a gente é habituado a observar uma coisa, mas a gente não observa nada. Aqui, ó. Aqui é o globo. O Sol está aqui. Digamos que aqui é Santa Catarina, eu estou aqui. Quando eu viro as costas para o sul, no meio-dia, o Sol está nas minhas costas. Ele está mais baixo do que no globo. E o que acontece? Tem a atmosfera, né? Eles falam um monte de coisinha da atmosfera, mas nada existe. É simplesmente ar, bastante ar. Quanto mais para baixo da Terra, mais oxigênio. Dali para cima das nuvens já começa a ficar mais rarefeito e não tem ar, no caso. Daí até chegar no espaço e coisa e tal. Aí o que acontece? A luz do Sol está aqui, ela bate aqui, ela é fria. Digamos, um cara pode estar na Lua. Vamos desenhar aqui a Lua? A Lua em dimensão da Terra é menor do que esse aqui, mas aqui digamos que é a Lua. A Lua gira aqui, anti-horário no globo, e o globo está girando anti-horário e anti-horário no Sol também. E aí, o Sol bate aqui nessa parte que ele está gelado. Só que por ter água em suspensão, essa água que deixa o nosso céu azul, no caso, que durante a noite você não vê, porque a luz do Sol não está batendo aqui. Daí você não vê o céu azul, você vê o céu preto. E durante o dia, a luz solar bate aqui e reflete a cor azul do céu. E essa água que está em suspensão, que é uma quantidade imensa que você não tem noção. Eu tinha um compressor de ar que eu enchia um pneuzinho assim de bicicleta ali para os meus clientes. Volta e meia eu tinha que tirar a água de dentro dele, que ele puxa a água que está no ar, aí conforme ele comprime ali dentro ali, a água simplesmente acaba cedendo. E daí é onde que acumula água dentro do compressor de ar, né? A geladeira também, ela por ser fria, todo quanto é alimento que contém água, você coloca dentro da geladeira, ela puxa. A água é incrível. Você pode fazer o que tu quiser, o que você imaginar. Tu nunca vai conseguir destruir um pingo de água. Ele é indestrutível, irmão. Então, assim, ó, pelo céu ser azul e ter bastante água em suspensão, ela funciona tipo uma lupa que amplia. Se tu estiver em cima das nuvens, você não sente calor solar. Tu pode até congelar. Agora aqui para baixo aqui, ela funciona igual uma lupa. E aí aumenta a potência solar. Se tu não acredita, tu pega um balãozinho assim redondinho, transparente, enche de água. Você faz aquele esquema de lupa, que assim você pode fazer até uma fogueira. Ou se tu colocar no teu braço, vai te queimar com certeza. Essa água que está aqui em suspensão, aqui assim, digamos assim, que é para cima a gravidade, o espaço, aliás, aqui a atmosfera. Aqui perto da Terra, você tem bastante oxigênio. Aqui em cima, aqui esquece. Lá você não respira, simplesmente vai só se congelar. E assim, o céu é azul porque tem água em suspensão, bem simplesinho. E esse aquecimento global não existe. Por funcionar como uma lupa, essa água que está em suspensão, aumentar a potência solar, tem mais água em suspensão, dependendo do local, vai ser mais quente. Tem menos água, vai ser um clima mais agradável. De repente a luz do Sol está pegando aqui, digamos que o polo sul é aqui e o polo norte é aqui. A luz do Sol, quando ela pega aqui, até chegar aqui, vai ter uma grande quantidade de água em suspensão. Ela perde a capacidade. Aqui no Equador, que, digamos assim, vai ser uma região mais quente. E aqui onde eu estou em Santa Catarina, por ter bem mais água em suspensão,
vai ser mais fresquinho também. Aí, como é que eu posso te explicar assim? O sol mais de carinho assim pro globo, ele tendo bastante água, assim, a água certa em quantidade ali suspensa, vai formar um clima, uma temperatura. Aqui, por ter mais, ele desfoca aquela capacidade solar e aqui amplia. A Amazônia assim, é um lugar super úmido, portanto bem quente, certo? Certo. Então ele tem mais capacidade da luz solar. E desertos também tem assim os seus climas, a areia ajuda a aumentar a temperatura. Porque se for para te analisar, a areia assim no microscópio, você vai ver que é uns microcristais que também são translúcidos, que tem a capacidade assim, de ampliar a potência solar. Por isso que na areia é super quente, ali para cima ali é quente, mas aqui na metade aqui já começa a gelar tudo, e embaixo da areia é bem fresquinho, tipo água de poço, né? No inverno ela é quente e no verão ela é fresquinha, a água de poço. E aí o que acontece aqui, ó? Para fechar esse vídeo, tá saindo meu quadro negro do lugar. Aqui tu transfere, ó. Tu pega e inverte aqui o negócio. Você coloca a lua aqui. Em proporção assim, ó. Se fosse um tamanho real, da onde estamos visualizando, nem daria para ver a lua. Aí isso aqui, ó, seria a Terra. Isso aqui seria o Sol. Opa, essa mão não pode mostrar porque alguém pode me identificar. Eles vão dizer, pô, acabaram com o aquecimento global, né? Mas é uma realidade, cara. Meus vídeos sendo a zoeira assim, porque ó, quando eu era um cara sério, eu fui corno, então vamos plantar batata. Para colher mais batata, né? E aí assim, ó, aqui é a Terra, aqui é o Sol, imensamente longe. A gente não tem noção da distância. É muito, muito longe. E daí tem gente assim, ó, que fala que tem reflação e não sei o que a luz do sol vem aqui assim, e daí a gente vê ele sempre no centro do globo, e daí faz isso aqui, tipo como uma caneta num copo d'água, que entorta assim a imagem, mas é mentira. Aqui embaixo, onde tem o sol da meia-noite, quando filmado, você vai ver que o sol está sempre rodeando no horizonte. Horizonte, sei lá, se for ontem, amanhã, não interessa, mas o sol vai estar sempre aqui no horizonte, na vertical, na horizontal. Sei lá onde que o sol fica, mas tu vê ele sempre assim, quase raspando na terra, e indo, por isso que não tem essa refração que eles falam. Muita coisa não tem e os caras dizem que tem, mas não tem. Aqui é a Terra, a Lua, então onde que a gente está observando não daria para ver, girando em torno da Terra, a Terra girando em torno do Sol, e aqui seria o Sol em dimensões, assim, mais ou menos, mas cabe 1 milhão de Terra dentro do Sol. Estamos entendidos? E não tem aquecimento global. Mais água em suspensão, a quantidade certa de água em suspensão aumenta a temperatura. A quantidade menos de água em suspensão vai desfocar a potência solar, menos temperatura. E mais e menos, menos ou mais. A vida é feita de mais ou menos, né? Então assim, ó, eu sou filho do planeta, cara. Sou filho dessa... Não sou filho da Lua, não sou filho de nada, assim, ó. Eu sou filho da Terra e condições da Terra. Meu pai, minha mãe e minha geração passada também são filhos da Terra. Tira a Terra, tira nossas capacidades, não há vida, não há nada. Por isso, se alguém disser assim, ó, tu quer um carro, eu digo, troca por 2 bicicletas. Então, assim, ó, cuidar é o melhor que tem, e os mentirosos e os falsos é bom deixar bem longe da gente, ou zoar com os caras, né? Vem pra cá com aquecimento global,
Da onde? Que vacilo dos caras. Não tem aquecimento global. Mais água, menos água, dependendo da região do globo, a função aumenta ou diminui a potência solar. Simples assim, cara. Então fechou esse vídeo. Um abraço aí para os verdadeiros.